Então vamos lá para a nossa revisão de inglês do segundo bimestre da Escola SEB. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu slide, que são os exercícios da revisão que vocês receberam. Então vamos lá. Nosso primeiro ponto aí vai falar sobre o Simple Present Tense, né? Lembrando que é a conjugação do presente no inglês, né? Aí eu tenho que pensar lá em todos aqueles pronomes I, you, he, she, it, we and they, né? Geralmente, nós vamos ter um verbo e o nome do verbo, geralmente ele vem com aquela expressãozinha to, né? Por exemplo, o verbo comer, to eat. Quando eu vou conjugar, né? Eu excluo esse to e eu vou usar somente a outra parte, né? Que é o it. E vou conjugar para todas as pessoas. Só que no inglês nós temos mudanças nas terceiras pessoas do singular, que são os pronomes he, she e it, que são ele, ela e it para coisas em geral, ok? Quando eu estou na parte afirmativa, quando eu vou para a forma afirmativa, eu tenho que ter uma atenção maior a essas três pessoas. Por quê? Nós temos aqui três regras básicas. A primeira aqui, que são os verbos que terminam em SS, SH, CH, X e O, eu vou acrescentar ES. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, o verbo to kiss, então vai ficar I kiss e you kiss, da mesma forma do nome. E depois, para he, she, it, vai ficar kisses. Tá vendo? Foi acrescentado ES. Uma outra regra é para os verbos que terminam com Y, né? Antes desse Y, eu vou ter uma consoante, como o verbo study, como a gente pode ver aqui, ó. Study, então ficaria I study, you study, we study, and they study. Mas para he, she, it, eu vou tirar esse Y e coloco yes. He studies, she studies, it studies. Ok? Uma outra regra é quando o verbo termina com Y, mas antes dele eu não tenho uma consoante, sim uma vogal, como o verbo play, que nós temos aqui. Então, he, she, it fica plays acrescentando S. Os outros verbos que não terminam com SS, SH, CH, XO e Y, vai para a regra geral, que é a primeira aqui, onde nós vamos só acrescentar o S, como work, vai ficar works, a terceira pessoa do singular, dance, dances, read, reads, speak, speaks, ok? Vamos prosseguir. Na forma negativa, né? Nós vamos usar um auxiliar. Nesse meu auxiliar, aí eu tenho que pensar da seguinte forma. Nós vamos usar o do, né? Ou do not, para as pessoas. I, you, we and they. E does, ou does not, ou doesn't, eu vou usar para he, she, it. Deixa eu colocar aqui um exemplo. O verbo to eat. Então, vai ficar I don't eat, you don't eat, he, she. Vai ficar he doesn't eat, she doesn't eat, it doesn't eat. Ok? Então, recapitulando mais uma vez, para as pessoas. Opa, um minuto. Agora sim. Para as pessoas. I, you, we and they, eu uso como auxiliar do not
ou a forma compacta, né, que é o don't, né? Está mais aí atrelado à fala no dia a dia, eles acabam usando dessa forma que fica mais leve, mais rápido de se pronunciar. E para rir, she. E it, nós vamos usar o does not ou a forma compacta doesn't, usando qualquer um dessas duas formas, ou a forma, né, normal, longa, ou a curta, vai estar certo. Mas olha só o interessante que acontece aqui que a gente tem que sempre levar em conta. Quando eu uso o auxiliar, né, o doesn't, tá vendo? O it, que tinha recebido o S lá na forma afirmativa, ele perde esse S porque já teve a mudança aqui no meu auxiliar, ok? Então isso é muito importante. Para as outras pessoas, como fica a mesma coisa, não preciso pensar nisso. Agora vamos falar da forma interrogativa, tá? Na forma interrogativa, a mesma coisa. Eu vou usar o do para I, you, we and they. E vou usar o does para os outros pronomes. Deixa eu mudar a cor aqui. O does para os outros três pronomes, he, she, it. Ok? Como que é a nossa forma interrogativa, né? Eu sempre vou iniciar a minha frase com do ou does de acordo com a pessoa, tá? Imagine que eu quero saber, por exemplo, se você come carne, né? Do, porque você é o you, para you nós já sabemos aqui pela regra que eu vou usar o auxiliar do, o verbo comer é o eat, que nós estamos vendo, e carne é meat. Do you eat meat? Já se eu quisesse saber se ela come carne, então ela eu sei que é o she, então eu vou usar o does, depois she, it normal, já que eu já tenho a mudança ali no meu auxiliar, meat. Does she eat meat? Ok? Então vai ser dessa forma que eu vou usar o meu auxiliares aí na forma interrogativa. Porém, quando eu tenho uma locução interrogativa ou quando eu tenho um pronome interrogativo, como why, when, how much, né? Where, a minha estrutura vai ficar um pouco diferente. Por exemplo, eu quero saber, né, o quanto de carne a pessoa come, né? Então, minha estrutura vai ser assim, ó. How much, que é a minha locução aí interrogativa, né? Locução porque são mais de uma palavrinha. E agora em diante eu vou começar a usar a regrinha ali, né? Já que ali era uma pergunta de sim ou não, e aqui eu já tenho uma information question, né? Quando eu uso essas palavras, não tem como eu responder sim ou não, né? Eu estou perguntando onde, o quanto, quando, então não tem como responder sim ou não. Eu tenho que dar uma informação como resposta. Então, eu vou usar essas palavrinhas interrogativas, vou usar o auxiliar, no caso aqui o does, já que eu quero saber o quanto de carne que ela come, ok? Então, ficou how much does she eat meat, né? Quanto de carne que ela come. Então, fica dessa forma aí, ok? Vamos agora para os exercícios. Eu acredito que vai ficar mais claro ainda toda essa relação. Então, vamos lá. Nós temos aqui, no exercício 1, algumas coisas, né? Alguns fatos sobre o simple present, que é esse tempo verbal que nós acabamos de ver. Nós vamos colocar, né? V para verdadeiro e F para falso. Porém, as frases falsas, nós vamos corrigi-las nas linhas abaixo. Nós temos aqui, aos verbos terminados em SS, SH, CH, X e O, eu só acrescento S
na terceira pessoa do singular. Por exemplo, o verbo to watch, na terceira pessoa do singular nós temos o she, né? He, she, it. Ficou she watches. Está certo ou está errado? Nesse caso, está errado, porque eu acrescento ES quando os verbos têm essas terminações. Segundo, verbos que terminam com Y, mas precedido de consoante, eu vou tirar o Y e acrescentar IES na terceira pessoa do singular, como aqui o study, né? Para ele, né? He studies. Essa regrinha aí está correta com o que a gente vimos anteriormente. Depois, eu uso os auxiliares do e does para a forma interrogativa. Sim, está correto. Eu uso. Depois, eu uso os auxiliares do not ou don't e does not, doesn't para a forma afirmativa. Esse aqui, no caso, está errado. Eu uso esses auxiliares para a forma negativa. Na forma afirmativa, eu não uso auxiliar algum. Depois, utilizamos o Simple Present para falar de ações habituais. Aí nós temos o exemplo. I brush my teeth every day. Eu escovo os meus dentes todos os dias, né? Escovar os dentes é um hábito. Então, com certeza, nós utilizamos o presente também para falarmos de ações habituais. Verdadeiro. Desculpa aí, né? Teria que ser um V e acabou ficando o T, né? De true, no inglês. Depois, usamos does para formarmos a interrogativa dos pronomes I, you, we and they. Nesse caso aqui está errado, porque nós usamos o does para nós fazermos a forma interrogativa dos pronomes he, she e it. Então, a primeira aí, corrigindo, né? Já que é falsa, ficaria. Aos verbos terminados em ss, sh, ch, x, o, nós acrescentamos es, né? Para a terceira pessoa do singular. A próxima frase, né? Os auxiliares do not, does not, nós usamos para a forma negativa. E, por último, usamos does para formarmos a forma interrogativas, a forma interrogativa dos pronomes he, she, it. Logo depois, nós temos aqui uma legenda, né, onde nós temos as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. E nós vamos analisar cada uma das frases e enquadrar dentro das formas. Na primeira, de cara, já temos um ponto de interrogação, então não tem dúvida alguma, interrogativa. Depois, nós temos o don't, presença ali do not, junto com auxiliar, então forma negativa, letra B. Próximo, temos uma pergunta, forma interrogativa. No próximo, não temos o not, não temos ponto de interrogação, então forma afirmativa. Na última, nós temos do not, né? Não temos a forma contraída, mas a forma longa, mas temos a presença do not, então forma negativa. Na questão 3, nós temos que conjugar os verbos usando o simple present. Nós temos aqui o pronome they. Nós sabemos que para uma pergunta, nós vamos usar o auxiliar do. Então, do they, e eu só escrevo o verbo do jeito que está entre parênteses. Do they study English every week? Eles estudam inglês todos os dias? Não. Eles estudam inglês, né? Toda semana. Depois, eu tenho aí o my brother, que seria o meu sujeito. Esse my brother, meu irmão, eu posso, né, interpretar como o pronome ele. Se eu fosse continuar falando do meu irmão, para não ficar repetindo my brother o tempo todo, eu ia usar esse recurso do pronome. Então, usaria o he. Então, eu tenho que conjugar aí na forma negativa, já que eu tenho not drive entre parênteses. Então, para he, eu sei que eu uso doesn't, e depois eu não preciso fazer modificação nenhuma ao verbo, já que é forma negativa. Então, my brother doesn't drive very well.
O meu irmão não dirige muito bem. Depois, my mom, minha mãe. Então, eu posso interpretar como o pronome she, já se eu quisesse continuar falando sobre a minha mãe, né? Para não repetir my mom o tempo todo, trocaria pelo pronome she. Desculpa. Então, nós vamos lá. Não temos not e nem temos pontos de interrogação. Então, eu sei que eu tenho que conjugar na forma afirmativa. Nós temos aí o verbo clean. Não termina em SS, SH, CH, X, O, nem Y. Então, eu vou para a regra geral, que é acrescentar S para he, she, it. Já que my mom significa she, então só vou acrescentar o S. Então, vai ficar aí, my mom cleans the house, um Szinho, every day. Minha mãe limpa a casa todos os dias. No próximo, a mesma coisa. Não tenho not entre parênteses, então não é na negativa. Não tenho ponto de interrogação, não vou conjugar na interrogativa. O verbo é read. Não termina em SS, SH, CH, XO, nem mesmo em Y. Então, regra geral. Ok. Agora vamos analisar o nosso pronome. Nosso pronome ali é o we, que é nós. Não é o he, she, it, que eu sempre tenho que ter atenção. Então, o que eu faço? Só reescrevo o verbo do jeito que está entre parênteses. Então, we read the newspaper every day. Nós lemos jornal todos os dias. O próximo, temos um ponto de interrogação. Então, temos que utilizar o auxiliar do, que seria para I, you, we and they, ou does para he, she, it. Nós temos aqui novamente your mom, a sua mãe. Então, ela, que a gente vai entender como o pronome she, assim como foi lá ali na letra C. Então, para she, nós usamos does e o verbo, né, vai ser escrito da mesma forma que está entre parênteses, já que essa modificação já está ali no nosso auxiliar. Does your mom travel every year? A sua mãe viaja todos os anos? Deixa eu limpar aqui para nós prosseguirmos para o próximo slide. Ok. Finalizando essa parte aí de present, do simple present, né, do presente simples, nós vamos para os advérbios de frequência, né? E nós vimos também nessa segunda unidade do nosso FGB 1. Nós temos aqui always, never, often, seldom ou rarely. Eu posso usar um ou outro. Sometimes e usually. Com certeza você vem estudando isso há muito tempo, né? E você estuda aí na nossa escola desde o início, né? A partir do quarto ano, né? Do ensino fundamental 1, você já começa a ver os advérbios de frequência, né? Nunca, que seria 0%, né? Numa frequência, vai ser o nosso advérbio never. 5% aí na frequência, que seria o raramente, nós vamos ter aí o seldom ou rarely. Às vezes, que seria 50%, nós temos aí o sometimes, letra E, frequentemente, né? Por volta de 70%. Nós vamos ter o often, normalmente, né? 85% usually. E o último, né? 100%, que é o sempre, always. Na questão 5, nós vamos completar essas frases utilizando os advérbios de frequência. Nós temos aqui, né, um cronograma de uma pessoa e temos algumas ações. Make the bed, né, arrumar a cama, tomar o café da manhã, have a breakfast, write letters, escrever letras, letras não, desculpa, cartas nesse contexto. Wash the dishes, né, lavar a louça. Watch TV, assistir televisão. E brush teeth, né, escovar os dentes. Ó, nós temos aqui do Sunday até o Saturday, então os 7 dias da semana. Então, antes de responder, nós podemos fazer
aqui a nossa checagem de porcentagem. Se nós temos 7 dias da semana e a pessoa brush teeth, né, nesses 7 dias, então já temos uma porcentagem de 100%. Logo depois, nós temos aqui o have a breakfast. De 7 dias, né, em 5 dias, essa pessoa, né, está tomando seu café. Então, nós podemos interpretar que essa pessoa aqui, né, está usando aí por volta de 80%, né, dessa frequência aí tomando café da manhã. Logo depois nós temos aqui o make bed, né, 4 dias na semana de 3. Podemos colocar aí, né, por volta de 70%. E nós temos o outro aqui, o wash the dishes, né, de 7 dias. A pessoa faz, em 3 dias faz isso, né, a sua obrigação. Podemos colocar 50%. O watch TV, nós podemos ver aí a pessoa só assiste uma vez por semana. Podemos colocar mais ou menos aí uns 5%. E escrever letras, as cartas a pessoa não faz 0%. Acredito que assim fica mais fácil da gente poder responder. Então está dizendo aí, né, que o Jazz, né, qual a frequência que ele make his bed, faz a sua, né, arruma a sua cama. Nós temos aí 4 dias de 7. Então nós podemos dizer que ele frequentemente, né, often make his bed. Depois, has breakfast, né, tomar o café. De 7 dias, em 5 ele faz isso. Então, nós temos aí 80%, podemos usar usually. Depois, escrever cartas, né, que ele não faz isso. Então, já temos o nosso never, que é nunca. Depois, lavar a louça, né? É a obrigação dele aí durante 3 dias da semana. Então, podemos usar o sometimes, às vezes ele lava a louça. E por último, né, assistir TV, que é uma coisinha bem pouca, nós podemos usar o seldom, já que ele só faz isso uma vez por semana. Vamos prosseguir para o nosso próximo slide. Então, se você interpretar, né, essa questão da porcentagem, não tem como errar as questões relacionadas aos nossos advérbios de frequência. Então, chegamos aqui aos nossos artigos indefinidos, né? Lembrando que no inglês, os artigos indefinidos, né, nós só usamos para o singular, só no singular, tá bom? Seria um ou uma. A regrinha, desculpa, para a gente utilizar o a ou an é a seguinte. Tá vendo a lacuna aqui? Logo depois nós temos uma palavra. E nós vamos nos guiar pela letra que essa próxima palavra é escrita. Então, nós podemos pensar assim: o N nós vamos usar quando a próxima palavra começar com a vogal A, E, I ou O. E o A nós vamos usar quando a próxima palavra começar com consoante e a vogal U, ok? Então vamos lá, nós temos aqui white dog. White começa com a consoante W. Por mais que tenha esse som de vogal, né, de semivogal, que a gramática vai dizer, nós temos aí uma consoante. Então, a white dog. O próximo, nós temos peas, né? Peas começa com consoante A. Depois, apple, né? Está logo depois da lacuna. Começa com a vogal A, então, an apple. Próximo, nós temos interesting. Começa com vogal an interest idea. O próximo, nós temos new. Começa com consoante A. Letra F, nós temos dancer. Começa com consoante A também. Letra G, taxi. Começa com consoante A. H, nós temos good girl. Começa com consoante G, A. Logo depois nós temos astronaut. Começa com a vogal A, então vamos usar an astronaut.
Letra J, girl, consoante. A, letra K, boy, consoante. A, boy. E letra L, A, já que nós temos backpack, que se inicia com uma consoante. Vamos para o próximo slide. Então, nós vamos entrar agora no nosso IFA 1, onde nós estávamos vendo os influencers, né, como eles se comunicam, né, com todas o seu público, o que eles fazem, como é a rotina de quem realmente leva isso como uma profissão. Nós temos aqui dados falando sobre os gêneros em relação ao uso das mídias sociais no mundo, né, de acordo com 2020. Nós temos aí no título, né? Gender Distribution on Social Media Worldwide 2020. Então, nós temos ali Facebook, né? A corzinha laranja para homem, male, e amarela para female, mulheres, tá? Então, 54% das mulheres usam Facebook, 46% os homens. Em relação ao YouTube, né? 62% dos homens usam, 38% as mulheres. No Instagram, 44% dos homens e 56% das mulheres. Então, nós temos aqui algumas frases e nós temos que marcar a melhor. Então, quando nós vamos aqui para esse tipo, né, de gráfico, esse gráfico que nós temos aqui, né, nós temos um círculo, nós vamos chamar de pie chart. Por quê? Pie aqui no sentido de torta, né? Parece fatias de torta, né? Uma torta. Então, de cara eu já vou eliminar o bar graphic. O bar já vai ser com aquelas tirinhas, com as colunas, com as barrinhas. Então, com certeza, C ou a D vai ser a minha resposta. Na sexta, assim, de acordo com a pie chart, as mulheres são maioria no Facebook. Então, vamos lá. 46% da presença dos homens, 54%, né, das mulheres. Aparentemente certo. Vamos analisar a próxima. De acordo com a pie chart, as mulheres são maioria no YouTube. Então vamos lá. Homens, 62% da presença e das mulheres 38%. Então a nossa alternativa correta, letra C. Lembrando aí que A e B não se encaixa porque não é o gráfico que está sendo mostrado ali. Na questão 8, a mesma coisa. Só que aqui eu não vou ter o pie chart e sim o bar graphic. Então, já podemos eliminar de cara a letra C e D e ficarmos na análise da A e B. Tá assim. Desculpa. Na letra A. De acordo com o Bar Graphic, as pessoas entre 18 e 29 anos são os maiores usuários do YouTube. Então, vamos lá. Pessoas entre 18 e 29, ó, essa segunda parte aqui, eles são a maioria dos usuários no YouTube. O YouTube nós sabemos que é a barra vermelha e nós temos ali 91%, né? Aparentemente verdadeiro, mas vamos analisar a letra B. De acordo com o Bar Graphic, o YouTube é menos popular entre as pessoas com 13 a 17 anos. Vamos lá. Então, o YouTube tem uma grande parcela, no 85%. Então, ele não é menos popular, né? Ele é o mais popular. Então, a nossa resposta correta, letra A, C e D já eliminamos por causa da forma como foi apresentado os dados, ok? Na questão 9, né, nós vimos que muitos dos influencers, eles vão usar, né, a internet slang, que seria essa linguagem da internet, esses internetês, para se comunicar com os seus, com o seu público, né? Então, eles acabam usando essa forma de escrita que é mais curta, reduzida e poupa tempo, né? Nós temos aqui muitos acronyms. Então, nós temos expressões e muitas vezes a gente pode pegar a primeira letra de cada palavra que a gente vai conseguir formar aí o nosso acrônimo, né? Nossa abreviação da internet. O primeiro que nós temos é o SEO. Em muitos sotaques eles falam CIA. CIA
Então, no caso, letra B. Thanks, que é o obrigado, né? Nós sabemos que começa ali com T. A nossa única abreviação com T é a letra J, né? THX. Próximo. As soon as possible, assim que possível. Nós temos aí ASAP. Nós temos ali a primeira, né? O ASAP, que significa as soon as possible. O próximo, great, onde nós vamos ter a junção do GR mais o número 8, que em inglês é eight. Então, GR é esse great, mais o 8, great, né? Então, mais fácil escrever GR 8 do que escrever great. Vou economizar em umas duas teclas. Depois, o laughing out loud, que seria rindo muito ou rindo muito alto, né? Esse muitos brasileiros também usam, que seria o low, né? Letra H. Depois, o got to go, né? Tenho que ir. Então, nós sabemos que o número 2 também tem a pronúncia de to. Então, esse aí seria o G, 2G, né? A letra D. O próximo, in my opinion, na minha opinião, né? Pegando aí as primeiras letras, nós vamos ter o IMO, né? A letra G. Depois, for doing, né? Quando você está torcendo por alguém, nós temos aí o FTW, letra C. I don't know, eu não sei, também pegando a primeira letra de cada palavra. Nós vamos ter a letra F, né? O IDK. E por último, shaking my head. É como se estivesse fazendo esse movimento aqui, dizendo sim, concordando com algo. Então, letra I. Questão 10. Nós vamos ter as nossas abreviações da internet mais a tradução para o português, né? Na minha opinião, in my humble opinion, né? Número 5, o IMO, o IMO, desculpa. Assim que possível, né? O número 1, rindo alto ou rindo muito, que seria o LOL. Obrigado, que seria o thanks. Tenho que ir, né? O G2G. Eu não sei. I don't know, né? IDK. Né? Você está ou você é, né? Que seria o are you, né? Are, mesmo som da letra R. E you, né? O som da vogal U em inglês. Então, seria nossa questãozinha ali, nossa abreviação RU. E é o único também que tem o ponto de interrogação. Deixe-me saber, que é o let me know. Então, LMK. 100%, que seria 100%. O mais próximo que nós temos é o 100p. E para ser honesto, to be honest, TBH, que seria o 9. Agora falando sobre o cyberbullying, né? E do bullying de uma forma geral, né? Nós sabemos que o bullying ele acontece em muitos lugares, como escola, né? Emprego, na rua, no dia a dia, né? Mas também acontece agora na internet, né? Já que a gente passa bastante tempo nesse meio virtual. Aqui na questão 11, nós vamos ter que marcar a única opção onde não define a palavra bullying. Nós temos aí a letra A. Bullying seria abuso e maus tratos de alguém vulnerável por alguém mais forte e mais poderoso. Certo? É isso mesmo. Então, é uma das definições de bullying. Então, não marco. Atos persistentes destinados a tornar a vida desagradável para outra pessoa. Nós sabemos que, né, a pessoa que sofre o bullying, né, acaba tendo uma vida desagradável por conta, né, desses valentões. Depois, é um comportamento mesquinho, como o abuso físico ou verbal dirigido a outra pessoa, a fim de ferir esse indivíduo ou fazer com que esse indivíduo faça o que você deseja. Também é uma definição para bullying. O próximo, esnobar, se achar melhor do que as outras e ignorá-las, né? Se, né, no bullying acontecesse isso, seria muito bom, né? Você ser ignorado. Então, sabemos que isso aqui não é uma definição para o bullying. E a última também vai se enquadrar no bullying, que é um ato de intimidar uma pessoa mais fraca a fazer algo, especialmente essa coerção repetida.
repetidamente. Então, né, na letra D nós estamos ali mais descrevendo uma pessoa metida, né, snob, e não temos uma descrição do que o bullying é de verdade. Desculpa. Prosseguindo, deixa eu limpar aqui. Nós vimos ali alguns tipos de coisas que acontecem no cyberbullying, né? Nós temos o catfishing, quando a pessoa quer pegar uma isca, né? Pegar alguém, né? Ou fazer algo como isca para pegar alguém. Cyberstalking, né? Quando você fica investigando a vida de alguém, entrando, né? Nos perfis para ver como que a pessoa se comporta, o que posta, o que faz. Flaming seria, ó, flaming vem de chama, né? Então a gente pode interpretar aí como botar fogo em algo, né? Colocar lenha na fogueira. Impersonation seria você fingir ser uma pessoa que você não é, né? Uma falsa identidade na internet. E o outing é você trazer algo para fora, expor alguém. Então, a partir dessas palavras, nós vamos ver quais são as definições e assim classificá-los. Primeiro, criar uma conta falsa ou acessar a conta de alguém sem autorização para fingir ser essa pessoa. Então, nós temos aqui uma definição de impersonation, né? Criou uma conta falsa, né? Fingindo ser alguém. Ou acessar a conta de uma pessoa e você fingir ser aquela pessoa, mandar mensagem para outras, né? Então, impersonation. Depois, postar comentários depreciativos nas mídias sociais de alguém, por meio de mensagens instantâneas ou salas de bate-papo. Geralmente ocorre durante uma discussão online. Então, quando você está, né, fazendo comentários maldosos, né, muitas vezes você está ali, ó, botando lenha na fogueira, pegando já comentários de pessoas anteriormente e, né, concordando com aquilo e colocando a pessoa para baixo. Então, flaming. Depois, fingir ser outra pessoa online, assumindo uma identidade que não é sua, para manipular ou ferir pessoas. Então, aqui nós temos o catfishing, né? Você acaba usando ali, né? Você finge ser uma outra pessoa, né? Para conseguir algo, né? É como se eu usasse uma isca muitas vezes, por isso catfishing. Depois, compartilhar informações privadas de alguém para humilhá-lo publicamente. Pode incluir postar ou encaminhar fotos ou vídeo, né? Então, trazer coisa privada para o público. Então, seria o outing, né? Trazer para fora, expor. E o último, usar a tecnologia para seguir, assediar e ameaçar alguém repetidamente, seria o cyberstalking. E assim, nós chegamos no último exercício da nossa revisão, onde nós vamos ver os efeitos, né, que o cyberbullying pode causar nas pessoas. Dentre eles, nós temos anxiety, ansiedade, depression, depressão, learning problems, problemas de aprendizado, low self-esteem, baixa autoestima, e withdrawal from family, que é o distanciamento familiar. Então, nós temos alguns ícones ali abaixo, onde nós vamos relacionar. O primeiro, nós temos a depressão. No segundo, a ansiedade. No terceiro, nós temos a baixa autoestima. No último, nós temos uma pessoa isolada no canto, que seria o distanciamento familiar. E no último, learning problems, problemas de aprendizado. Eu espero que essa revisão possa ajudá-los. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me chamar no privado. E desde já, eu desejo boa sorte a cada um de vocês que vão fazer a nossa avaliação na próxima semana. Fiquem com Deus.